A gente recebe o sensei Marco Mota e o atleta Paulo Silveira, que vai falar sobre esse campeonato que acontece. É uma grande honra o nosso São Luís, cidade de São Luís, estar recebendo essa competição. Primeiramente, desejando a vocês uma boa tarde e obrigado pela participação aqui na tela do Esporte Cidade. Boa tarde, Marvel. A gente agradece a parceria também e a oportunidade de estar falando aqui. Sim, é uma grande oportunidade para o Maranhão trazer um evento desse nome. É um brasileiro que vai estar ocorrendo aqui em São Luís e com uma estrutura muito boa que é dentro do Castelino. A gente está com uma expectativa bastante elevada, está com uma equipe pronta para disputar esse evento e que também vai visando a trazer essas medalhas para o Maranhão de um modo geral. O Marco vai falar com mais tranquilidade com relação a isso. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Se você falar para a gente, o Paulo destacou sobre o campeonato que acontece aqui, o Maranhão, o São Luís, tem um prazer de receber esse campeonato brasileiro da modalidade. Você, como treinador, tem uma preparação especial, porque, não sei, às vezes algum atleta se sente pressionado por estar com a sua torcida. Existe uma preparação nesse sentido psicológico para essa competição que acontece aqui na nossa terra? Então, a maioria já compete, né? Já viajaram para outros lugares, então já estão acostumados com essa pressão. Mas em casa é uma pressão especial. Mas a gente está dentro do treinamento sempre falando sobre isso, preparando, principalmente os mais novos que estão entrando. Tem gente, como é no estado, a gente conseguiu colocar pessoas que vão competir pela primeira vez. Então a gente vai preparando, é uma experiência para todo mundo e aí a expectativa é boa. Paulo, e justamente sobre essa expectativa, eu queria que tu falasse também, como atleta, como é lutar na tua terra, sobre essa pressão psicológica, também pode ser um incentivo a mais. Como é que tu tem sentido a energia para essa competição? Bem, é bastante interessante que, como o Marcos destacou, a gente tem atletas ali por volta de 6 anos e até atletas com 80 anos que vão participar do campeonato, participando da nossa federação. Eu, como atleta, eu me sinto lisonjeado, porque é bom ter uma competição na sua casa. A gente, às vezes, tem que viajar para outros estados para participar, e às vezes até fora do Brasil participar de competições, e ter a torcida local é algo que acrescenta muito no desenvolvimento do atleta, e eu acredito que isso seja um fator muito importante para a vitória da gente, né? Desde já a gente acaba convidando todas as pessoas que quiserem participar. É um evento que vai estar aberto para todo mundo, para conhecer o Karatê, para conhecer a equipe do Maranhão e para torcer para a gente também, né? Desde já a gente faz o convite também ao pessoal do Esporte de Cidade também para participar com a gente. Ceci, a gente estava vendo as imagens ali da galera competindo, gente jovem, gente mais velha, todo mundo aí na arte marcial. Queria que você falasse sobre como é que é a preparação especificamente para este campeonato, como é que tem sido esse período preparando atletas experientes, como é o Paulo, mas também outros atletas. Você disse que está tendo a primeira vez a oportunidade de competir. Sim, como há bastante tempo a gente já sabia que o campeonato seria aqui, então a preparação ela já vem de há muito tempo. Mesmo porque o dojo ele todo ano está aberto e a gente sempre está participando de eventos nacionais, internacionais, aqui regionais. Então, temos horários específicos para treinamento de competição, assim como treinamento comercial, que as pessoas também buscam outras coisas além da parte competitiva. Saúde, aquela coisa toda. Mas a parte competitiva, a gente vem trabalhando há um tempo, tem um horário específico para isso e as pessoas se prepararam bem. E como a gente está vendo nas imagens, são várias idades, masculino, feminino, então tem pessoas que procuram só como lazer, como um esporte, não necessariamente para competir, e é uma arte marcial que engloba todas as pessoas, né? Sim. Então, essa parte competitiva ela é nova no Karatê. O Karatê ele serve para defesa pessoal, saúde, para ter uma convivência, para se conhecer melhor também. É uma atividade. A pessoa, às vezes, ela entra com uma visão, querendo uma coisa, eu vou entrar no Karatê para perder peso. E lá ela descobre que ela pode seguir aquilo para a vida dela como uma atividade que vai deixar ela chegar numa certa idade com um mental preparado, com um físico preparado. Então o Karatê ele consegue desenvolver a pessoa como um todo. Mas a parte competitiva ela é nova e também importante, principalmente os mais jovens gostam mais da parte competitiva. E é importante também conhecer essa parte e participar, porque na competição a pessoa vai trabalhar seus medos, vai se conhecer melhor, vai estar enfrentando pessoas, o público. Às vezes uma criança ela é muito tímida, e aí ela vai se apresentar no ginásio como Castelinho. Aí imagina isso para o crescimento dessa criança, ela é muito importante. E também o Paulo é um exemplo prático disso, porque
o esporte tem esse caráter, né, de formação dos atletas, enfim, de superar os medos, como o Sensei falou. Eu queria que você destacasse. Ontem a gente recebeu o Frederico Castro, que é um nadador maranhense, destaque. Ele falou muito sobre essa preparação individual que acontece, porque tem a preparação em equipe e tem a preparação... A gente está vendo que você é um cara bastante forte, né, que está puxando o ferro. Então, como é que tem sido essa preparação tua individualmente, fora daquela área que vocês treinam, né, junto com o Sensei, tua preparação individual? A preparação do atleta, ela vem com a alimentação, ela busca a questão também do rendimento, porque é um esporte de alto rendimento. O Marcos colocou, a gente treina desde praticamente do campeonato passado brasileiro, que já foi sinalizado que seria aqui no Maranhão. Então, são treinos intensos, várias vezes por semana, às vezes todos os dias. A alimentação é importante, acompanhamento médico, quando é possível. A gente tem algumas dificuldades dentro do esporte para ter um apoio. Às vezes é caro você ter certos tipos de acompanhamento, seja nutricional, seja médico, seja alimentar. Mas os atletas, de um modo geral, eles buscam essa preparação, porque muito da competição também tem a parte individual. A gente tem parte que é em equipe e a gente tem parte individual. Então, a gente treina todo mundo junto para, às vezes, fazer um desempenho individual. Então, cada atleta tem a sua maneira, o dojo e a federação, de um modo geral, traz aquela informação que é preciso para geral, para todo mundo, mas os atletas buscam, sim, esse preparo, seja físico e mental. O nosso dojo, especificamente, ele trabalha com essa preparação mental também. É preciso enfrentar o adversário, mas também é preciso enfrentar a si mesmo, com nervosismo, e estar preparado para essa situação que é o campeonato. É um campeonato importante porque vai dar uma vaga no Mundial, né? Queria que você explicasse como é que funciona todo esse mecanismo que garante vaga ou não no Mundial, quais são os critérios para essa classificação. Então, o brasileiro ele vai servir como seletiva para o próximo evento da JKS, que é o Mundial, que acontece a cada 2 anos. O último foi no Japão, e a gente conseguiu aqui do Maranhão levar um grupo bom para o Japão para poder estar participando. Alguns medalharam, outros, os que não medalharam tiveram uma boa participação também, um desempenho bom. E o brasileiro, como eu falei, ele funciona como uma seletiva, e aí tem as colocações, exemplo, primeiro, segundo, terceiro lugar. Quem medalhar dentro do brasileiro tem meio que a vaga garantida. Isso não quer dizer que a pessoa vai, tem os custos, aquela coisa. E aí, exemplo, quem ganhou o primeiro lugar não pode ir, segundo lugar, terceiro, aí quarto, e assim vai. Mas a gente tem já atletas, assim como eu, e outras pessoas que foram para o Mundial, o Pan-Americano, que já são atletas da seleção brasileira, assim como o técnico também. Então, acredito que um grupo bom vai conseguir se classificar e ter essa vaga para esse Mundial. Pessoal, rapidamente, é 1h30. Pessoal que está no interior do estado, está só com programação local, agora vem com a gente. A gente está aqui no Esporte Cidade, entrevistando o Sensei Marcos Mota e o lutador Paulo Vieira, falando sobre o campeonato de karatê, campeonato nacional, campeonato brasileiro, que acontece aqui em São Luís, no ginásio do Castelinho. Na sexta-feira, a gente está destacando como é que vai ser a programação, como é que vai ser essa competição. O Sensei acabou de falar que é uma competição importante, porque garante vaga para o Mundial, que acontece também de Karatê. Então é uma competição super importante. Quem quiser assistir, pode ir lá no Ginásio Castelinho, portas abertas para você poder acompanhar. Paulo, queria que você destacasse, comentasse para a gente a perspectiva para a equipe maranhense dentro dessa competição. A gente sabe que é uma equipe muito forte, conseguiu medalhas, como o Sensei falou, no Pan-Americano, que aconteceu. Então, quais são as reais perspectivas para a nossa equipe aqui no Campeonato Brasileiro? A gente trabalha com uma expectativa bastante alta. Por ser um evento local, um brasileiro que vai acontecer dentro da nossa cidade, a gente acredita, pelo quantitativo aí de atletas, que em torno de 70 a 75 pessoas vão estar participando, a gente quer marcar pontos em todas as categorias, né? A gente tem categorias que são individuais, a gente tem categorias em equipes e também tem categorias de família. Todas as modalidades a gente tem pessoas inscritas e todas as faixas etárias também, assim como faixas também, porque no campeonato tem divisão por idade, faixa e peso. Então todas essas modalidades a gente tem pessoas capacitadas que estão inscritas e a gente acredita que em cada dessas modalidades a gente consiga sim uma melhor posição, que é o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, para a gente participar do Campeonato Mundial, que essa é uma das grandes vantagens de estar fazendo essa competição aqui dentro de casa, é que a gente consegue se preparar melhor com um custo menor.
Mas caso seja classificado, aí a gente vai ter que buscar todo esse custeamento para o campeonato mundial, que não será aqui em São Luís, mas será no Brasil, em Vitória, no Espírito Santo, no caso. E aí, aproveitar a galera que está acompanhando, que queira assistir e que se encha mais de expectativa, porque às vezes a gente gosta de ver, a gente gosta de ganhar, né? A gente gosta de ver a vitória, o atleta tem uma visão diferente, mas que está em casa quer acompanhar. Então, fala um pouquinho sobre esse histórico dessa seleção maranhense, os títulos que conquistou, você também como atleta, fala um pouquinho desse histórico, desse lastro que os nossos atletas maranhenses têm. Pode ser, fica à vontade. Pronto. Então, assim, a seleção maranhense, ela vem se destacando desde 2023, 2024, a gente conseguiu montar um grupo bastante conciso. Esses atletas são atletas de várias faixas etárias, de várias realidades também. Então, são atletas que vieram de programas sociais também. O Marcos trouxe lá da Cadepol, que era um projeto social que ele tinha. São atletas que se dedicam de forma integral, às vezes ali tentando se virar, digamos assim, a grosso modo, entre a escola, a faculdade. Por ser um tipo de esporte amador, ele requer isso. A gente não vive diretamente do esporte, né? Ele não traz digamos, nesse primeiro momento, uma rentabilidade financeira. Então, exige certas renúncias e esses atletas têm feito. E desde desse 2023, 2022 até então, esses atletas têm se manifestado, têm se colocado e se criou um grupo muito forte, né, que consegue medalhar nas competições que participam. O brasileiro é só uma das competições que a gente já participou esse ano, a gente participou do PAN, mas a gente participou de outras competições locais também, como teve mês passado a Copa Budokan, competições no interior do estado, e de outras modalidades também, que a gente atua diretamente no estilo Shotokan, mas existem outros estilos que a gente também participa. Isso para que o atleta ele se desenvolva por completo, não só na nossa modalidade, mas sim para estar sempre num processo de aprendizado e de aperfeiçoamento, né? Perfeito. Sensei, o Paulo destacou muito bem sobre o estilo, né, o Shotokan. Existe muita diferença entre um estilo e outro? Como é que o senhor avalia essa questão, até para explicar para o nosso público? O estilo de Karatê Shotokan é um dos mais praticados no mundo, mas existem outros, né? Exemplo, Gojo-ryu, Shitoryu, Vado-ryu. A diferença ali vão estar nas formas, em algumas formas, e alguns princípios de fundamento, né, de técnica, mas nada muito tão distante, né? Continua sendo, dá para identificar a arte como Karatê ainda. Mas, exemplo, no Maranhão, em São Luís, o mais difundido é o Karatê Shotokan, assim como no mundo também, mas as outras vêm crescendo também bastante. E vocês acham que a criançada tem procurado, como é que também tem sido essa procura, e também a facilidade que as pessoas têm, os atletas têm, é um esporte mais acessível para a galera começar? Como é que começaria a praticar o Karatê? Explica um pouquinho para a gente, Paulo, você já fez essa caminhada aí como atleta. Bem, o Karatê ele é acessível, né? Até porque a gente tem o processo de crescimento por faixas, então cada pessoa que ingressa vai começar pela faixa branca e vai receber as instruções da melhor forma e com o tempo vai conseguindo as graduações, através de exames, onde a gente vai verificando de uma forma geral a técnica dessas pessoas que estão participando. Todos os participantes, ele tem o mesmo desenvolvimento, apesar de ser algo focado de forma individual. E apesar de a gente praticar em grupo, o desenvolvimento ele é individual, mas o aprendizado é em grupo. Embora a gente tem, sim, muitas crianças dentro do nosso dojo, o Marcos pode falar mais especificamente disso, tem crescido sim, porque como a gente falou anteriormente, é um tipo de esporte que acaba desenvolvendo outras áreas do desenvolvimento humano da pessoa, de estar em público, de estar concentrado, e sim, tem um fácil acesso, né? A escola Seryukan, ela trabalha com a aula experimental. Pronto. A Seryukan trabalha com a aula experimental, que é o dojo que a gente participa. Então, a criança, ou o adulto, ou o idoso, não tem etária para participar disso. Ela pode estar participando com a gente e fazendo o ingresso junto com novos e veteranos, digamos assim, porque a aula é para todo mundo, então o ingresso é para todo mundo. Sim, a faixa de entrada é muito simples, é só estar disposto. Cada um busca um tipo específico de modalidade, ou cada um busca um tipo específico de
de foco para esse tipo de arte, né? Então, quando você chega lá, você acaba se encontrando e vê qual é a sua maneira, qual é o seu desenvolvimento, e por aí a gente sempre ajuda esse desenvolvimento de uma forma geral. Importante é, como você falou, buscar o desenvolvimento, buscar se movimentar. A gente vive, às vezes, num mundo muito corrido, não tem tempo para fazer exercício, cuidar da saúde mental, que também é super importante dentro do esporte. Então, tem esse aspecto também super importante. Queria aproveitar a deixa que o Paulo deu para falar como é que tem sido esse treinamento lá no dojo, explicar como é que funciona também sua experiência, já que o senhor é um homem muito respeitado, técnico, né, sensei, tanto aqui na nossa equipe maranhense, equipe brasileira também, algo super importante e nos dá muito orgulho. Então, fala um pouquinho sobre essa experiência do dojo e também sua experiência aí como técnico. O dojo, como o Paulo falou, é acessível a todo mundo, né? Às vezes a pessoa, como o karatê ele não é uma arte tão difundida na mídia, exemplo como o futebol, então as pessoas elas têm dúvida como funciona essa arte. Muitas pessoas chegam e falam, eu queria fazer uma aula experimental, mas eu tenho medo, vou apanhar muito. Tem aquele pensamento, né, que vai chegar e vai sair todo quebrado. Isso não existe. Tem todo um processo de aprendizagem, a pessoa ela vai chegar, ela vai passar por todo um aprendizado do básico, vai indo, vai se conhecendo, vai entendendo aquelas técnicas, e aí tem um período de avanço. A pessoa, para se desenvolver numa arte dela, ela precisa de um tempo, né? Então começa faixa branca, faixa amarela, aí vai subindo os níveis e vai se entendendo, e quando tiver segurança, aí a gente percebe quem consegue lutar com segurança e quem ainda não consegue lutar, e aí vai. A gente não vai chegar uma pessoa que nunca treinou nada da vida de arte marcial, chegar dentro de um dojo e jogar para sair lutando, se quebrando, se machucando. Não. Ela vai conhecer a arte e, através desse conhecimento, ela vai trilhando o caminho até chegar, né? Quem vai ser competidor, vai ser competidor. Quem quer manter a sua saúde, vai manter a sua saúde. Quem quer se desestressar, vai. E é assim que funciona. Como técnico, eu já treino karatê há 25 anos. Né? Já passei por essa coisa de ser atleta. Um jovem que queria estar participando de todo tipo de evento. Hoje participo ainda de competição, já mais na categoria Master. Então eu venho como exemplo também. Né? É uma coisa que não é fácil, né? Ainda mais para um jovem, uma pessoa que não tem apoio do poder público, né? De aquela coisa, a gente não tem um apoio financeiro de se manter sempre para estar participando dos eventos. Então é aquela correria de patrocínio, pedir para um, para outro. Faz rifa, faz vaquinha virtual, aquelas coisas, mas dentro do possível a gente está conseguindo fazer com que o grupo se desenvolva, recebendo apoio até que para esse campeonato brasileiro a gente teve muitos patrocinadores, apoiadores. Acho que podemos falar quem foram os patrocinadores. Fica à vontade. Quer falar? Sabe os nomes? A gente teve como o governo do estado, claro, cedeu o ginásio Castelinho para a gente, assim como a parte de saúde, de ambulância, atendimento médico, isso o Estado conseguiu para a gente, né? Através também da CEDEL, Secretaria de Esporte e Lazer, o SESC é a parte da saúde, né? Que conseguiu a ambulância, Supermercados Vitórias, né? E a Malharia Parga, que foi responsável pela nossa equipagem e tudo, e também a Clínica da Ilha, né, que também deu uma ajuda e está dando uma ajuda bastante aí para a gente, que é até de um karateca também, o Fábio. Então a gente tem essas ajudas. A Associação de Imprensa e Marketing Digital, a APA, o Imparcial, que está dando apoio também bastante, e o Panda Comunicações e Visual. Então a gente está tendo um apoio de umas pessoas. Então no início da coisa tudo parece difícil, mas como o trabalho é bem feito, os parceiros vão aparecendo, né? Nada é do dia para a noite, então a gente tem muito tempo já caminhando, e os parceiros estão acreditando e está aparecendo. Espero que apareça mais e o Karatê do Maranhão consiga crescer mais ainda. Trabalho coletivo, né? Isso coletivo. É importante, que a gente consegue unir essa galera toda em volta do esporte. Antes de finalizar, encaminhar aqui a nossa entrevista para o final, traçar alguma meta específica para essa competição ou vamos desfrutar e tentar ganhar tudo que a gente puder ganhar? A meta é dobrar a meta, como o pessoal fala no meme, né? Na verdade, a meta é conseguir os primeiros lugares para participar do campeonato mundial, né? Como o Marcos colocou, parece que tendo esse peso no mundial a gente consiga, de uma forma mais específica, essa contribuição financeira que a gente precisa para participar dos eventos, né? A gente teve algumas dificuldades, a gente teve uma dificuldade agora que tem um pessoal lá de Barreirinhas que acabou não conseguindo o ônibus que traria os atletas de lá junto com a prefeitura, né? Eles entraram com o ofício e tudo mais,
E a gente ainda acaba enfrentando alguns tipos de impasses nesses apoios, né? E a gente se dedica muito tempo para o esporte, tira do nosso próprio bolso. A gente vê outras modalidades, outros tipos de esportes que tem uma visibilidade um pouco maior, tendo esse retorno. O que a gente quer, de uma forma geral, é conseguir participar e continuar nesse processo, né? Muitos aí têm bastante, digamos assim, esperança e tem talento para continuar, mas acaba tendo essa barreira. Os campeonatos é só uma parte do processo, mas é uma parte do processo interessante também. Então, a gente se dedica para trazer esses destaques, para que a gente possa, num próximo momento, ter esse apoio, seja financeiro, seja através de algum tipo de serviço, para que a gente se mantenha dentro das modalidades e a gente trazer. A gente tem trazido nos últimos anos bastante medalhas para o Maranhão, e a gente só quer que a gente continue com esse mesmo suporte, quer dizer, melhora esse suporte com as autoridades, a gente reforça, o governo do estado vem nos ajudando, cedendo o Castelinho, o pessoal da SES também vem nos ajudando, as empresas privadas também, mas a gente pode receber mais ajuda, sim, com certeza, de cada local, né, e de cada estado e assim de cada cidade também, para que essa modalidade ela continue a crescer. Né? Perfeito. Sensei, então, para a gente se despedir, faça aí o convite para a galera acompanhar aí lá no ginásio Castelinho. Então, o campeonato acontece no dia 24, 25 e 26, agora, esse fim de semana. A abertura do evento será na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Né? A gente vai começar as competições e a abertura oficial vai ser às 7 da noite, né? De sexta-feira. Então, a gente quer convidar as pessoas para quem puder ir assistir o campeonato. Na abertura, a gente vai ter uma atividade lá, um grupo, né, cultural do estado, que vai fazer toda a abertura, hino nacional, então vai ser uma abertura legal. E para as pessoas que querem conhecer uma coisa diferente, né, o Karatê, quem nunca viu, quer ver como funciona, pode dar uma passada lá no ginásio, a entrada é gratuita, que vai ser uma experiência boa. Perfeito, Sensei. Muito obrigado, gostaria de agradecer a sua participação, a participação do Paulo, falando sobre esse evento super importante, que vai trazer ainda mais visibilidade para o esporte. Aqui a gente sabe que muitas vezes nós temos grandes destaques, mas infelizmente não conseguimos essa visibilidade para dar sequência e conseguir produzir ainda mais atletas. Então a gente espera que todo mundo compareça ali na competição. Com certeza vai ser uma competição super importante.